Nós estamos iniciando aqui agora essa nova etapa de podcast da Forem. Deixa eu explicar o que significa primeiro o que é Forem, né? Que Forem ele é a base de 4 saúdes. Então, a saúde pelo sono, a saúde cardiovascular, saúde pela beleza e saúde pela suplementação. Então, com essa base que nós estamos agora capilarizando produtos, né, de distribuição de produtos para a saúde, principalmente produto de infravermelho que é Invel. Então, hoje nós estamos iniciando aqui esse podcast e estamos com uma visita ilustre e ao mesmo tempo estou aqui com Mieko Sena-Hassan, que é muito amiga de muito tempo, viu? Que ela também vai ajudar na apresentação. はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。テレビウチナーの瀬名美恵子です。マリオ平田さんにはもう長年お世話になってます。今度新しいコーナーを設けました。健康と美容のコーナーです。Sem saúde a gente não vive, né? Saúde é base de todos. Tem vários tipos de saúde. É tudo ligado com saúde. それでは皆さんにいい番組をお届けしたいと思ってます。E nós estamos hoje com uma visita ilustre, viu? Kenji Sakamoto. Ele assim, eu gostaria que o Kenji, né, explicasse a sua trajetória. Ok. Gratidão inicialmente por estar aqui no primeiro programa, né, da Forem Saúde e procurar colaborar um pouquinho, né, com a minha experiência. Eu fui executivo de multinacionais grandes como a American Express, Grupo Telefônica, e também sou autor de 27 livros, professor universitário e sou PhD em Business Administration, tá? Além de 6 pós-graduações também. Então, estou muito honrado e gratidão por ter sido convidado. Kenji-san, ele é autor de um livro, né, que é muito importante, que é Saúde do Trabalhador. Dá para contar um pouquinho sobre esse lançamento do livro? Perfeito. Esse foi um dos livros de maior sucesso, que é o Saúde e Segurança do Trabalhador, e ele visa, então, com qualquer tipo de atividade, a pessoa pense primeiro em saúde. Então, é um livro que é para, principalmente, pessoal de recursos humanos, né, além de pessoal das outras áreas também, e tem um capítulo muito importante aí, escrito pelo Mário Hirata, a quem agradeço muito. Essa parte do Saúde do Trabalhador, né, Kenji, ele envolve várias coisas, né? Então, desde estresse, a repetição no trabalho, estresse por não ter folga no trabalho. Dá para contar um pouquinho sobre essa área de estresse? Ok. Então, as centrais de atendimento, a partir começo dos anos 80, nós tivemos aí o Código de Defesa do Consumidor. Isso fez com que as empresas tivessem que se adequar e ter uma central de atendimento. Com isso, todas as empresas tiveram que montar uma central de atendimento que depois se chamou Call Center e Contact Center, porque hoje a gente tem robôs, você tem uma série de coisas para facilitar o atendimento. A internet ajudou bastante. Com isso, né, o centro de contato continua sendo o mesmo. Nós chegamos a ter 2 milhões de trabalhadores simultâneos trabalhando. E uma das coisas que todo mundo conhece, assim, normalmente, primeiro emprego, o atendente ele entra com o ensino médio, tá? Ele tem as técnicas de atendimento, atende também, aprende sobre o produto que ele vai explicar e pode ser um call center receptivo, na qual ele fica aguardando os clientes ligarem, e tem aquele que é o ativo, então, para ele fazer uma abordagem. O que é mais fácil? Mais fácil o receptivo, porque quando a pessoa de fora liga, ela está disposta e tem todo o tempo para conversar. Quando você vai vender alguma coisa e fazer o ativo, às vezes você não tá, o cliente que você quer abordar, ele não está na melhor hora. Então, às vezes ele está numa reunião, às vezes ele não quer saber sobre aquele produto. Então, dá um trabalho um pouco maior
e a pessoa tem que estar melhor preparada para isso daí, além dele também ter que ter aquele jeitão comercial para venda. Mas como são 6 horas e 20 minutos, né, que ele tem que ficar sentado na posição, então o atendente entra, ele guarda o celular no armário, né, senta e começa a trabalhar. Ele fica preso naquele momento lá, tá? Mas muitas profissões também acontecem isso. Tem uma folga de 10 minutos depois de 1h10 da jornada de trabalho. Depois de 2h30 de jornada de trabalho, ele tem 20 minutos, que é para lanche ou almoço dele, tá? E 1h10 antes de sair, ele tem direito a 10 minutos. Fora isso, ele tem que ficar. Ele não pode tomar água demais, senão ele tem que sair muitas vezes para ir no banheiro. Então ele tem que ter um controle mais rígido. E o pessoal fala, mas isso tudo bem. Só que no mundo real é assim. Você está ali trabalhando e você lembra que o filho, marido, mãe, está doente no hospital. E você não pode nem receber o WhatsApp, não pode receber nenhuma ligação. Então aquilo vai gerando com o tempo, né, um estresse. Se você trabalha numa área de reclamação, é difícil porque se você não souber que o cliente está xingando a empresa ou o produto, ele não pode assimilar que ele está xingando o atendente, senão faz mal para ele. Então todas essas coisas aí têm que ser administradas. Mas o estresse vem. O estresse vem porque a supervisão fica muito em cima, ele tem que cumprir as metas de atendimento, e isso não é fácil no mundo real. Fora isso, você pode ter um problema, se ficar digitando muito tempo, né, você pode vir determinados problemas também. Até, Mário, eu queria que você explicasse aí, pessoal, o que é o LER-DORT. Então, segundo nossas pesquisas, né, LER é lesão por esforço repetitivo, né? E o DORT é dor osteomuscular por repetição de trabalho. Então, me parece, né, que essa parte de call center, né, que ele sabe, que tem muita repetição, talvez na digitação, né? Exato. E o call center também, eu acho que tem menos carga horária também, não é? No caso do call center. Isso, 6h20. 6h20, né? Até por causa do estresse. Exato. E tem um intervalo maior também, não tem assim que tem mais intervalo para a pessoa desestressar também, né? Só que ele tem que aproveitar esses 10 minutos aí, 10, 20 e 10, para fazer desestressar, para ir no banheiro, para tomar um lanche. É só isso que ele tem também. Sei. Tá. Então, mas é diferente de outro tipo de trabalho, né? Isso, exatamente. Até às vezes tem 8 horas, mas tem um pouquinho mais... Exato, verdade. Agora, em relação a LER-DORT, né, que você como uma pessoa profissional, diretor de várias empresas, né, o que tem notado assim mais dor devido a LER, por exemplo, LER-DORT, ou que tipo de ocorrência é maior? Antes eram mais os digitadores que tinham esse tipo de problema, muitos tiveram que operar e tudo mais. Só que ao longo do tempo, as centrais de atendimento também, todo dia, 6h20 direto assim, todos os dias, fez com que algumas pessoas que precisam trabalhar fossem afastadas para ficar na caixa. A empresa, ela tem que substituir aquela pessoa. Então, tem que ter você tem que contratar, treinar de novo, técnico de atendimento, treinar sobre o produto também, ok? Até que aquela pessoa consiga voltar. Então, dimensionalmente, você tem que contemplar férias da pessoa, você tem que contemplar pessoas em afastamento, e tudo isso é custo para a empresa também, tá? Fora que, quando a pessoa ficar afastada ali, né, e retorna, muitas vezes ela tem que voltar de novo na caixa, porque volta a ter dores, né? Então, quando eu conheci essa luva aqui da Invel, né, eu achei fantástico, porque grande parte das grandes empresas que se preocupam com a saúde do funcionário acabaram, então, adquirindo essas luvas,
né? Porque enquanto a pessoa está trabalhando aqui, e aqui está rígido, quando se coloca a luva, né, aqui também fica em movimento. Então isso tem ajudado bastante aí o trabalho das pessoas e tem evitado Lerdort. Sim, sim. Essa parte da tecnologia, né, é uma tecnologia que veio do Japão nos anos 96, né, que trouxemos do Japão. Perfeito. Agora, é incrível, né, porque é um tecido, aqui é um tecido que tem uma propriedade de absorver o infravermelho do próprio corpo e mandar de volta para dentro do corpo de uma frequência de onda que ele conversa com as moléculas de água, né? Então, nós temos água na pele, água no músculo, água no osso, nós somos 70% água, né? Só que a água tem molécula, e molécula tem energia. Então, o que ele faz? Essa energia, né, ele consegue fazer vibração a nível molecular da água, suficiente, que tudo que vibra esquenta, né, Kendi? É verdade. Vibra esquenta. Então, essa vibração molecular da água, ele é suficiente para dar um pequeno aquecimento interno, e aí ele aumenta o calibre dos vasos, através do óxido nítrico, produção de óxido nítrico, né, que é vasodilatador. Ele mexe também com a adesividade plaquetária, então ele mexe também com o sangue. Então ele faz duas coisas, aumenta o calibre do vaso e o sangue fica mais fluido. Então por isso que melhora bastante. E outra coisa, como ele produz óxido nítrico, ele funciona também como anti-inflamatório. Interessante. Então, é muito interessante, né? Mas o resultado é muito rápido. O resultado começa nos 40 minutos. Maria-san, eu uso essa luva também, porque tinha queda, né? E quebrou aqui. Quebrou e não tem tendão. Então, quando usa celular, fica assim, adormecendo. Mas usando essa luva, alivia a dor também. Então, é muito bom. Para minha experiência também, funciona muito bem. E Mario-san, parece jovem e pessoa de idade, potência de água também diferente, né? Sim. Molécula, porcentagem também. Sim, essa porcentagem é muito interessante, né? Porque a maior porcentagem de água é do bebê, né? Que o bebê chega a ter quase 80% de água no corpo, né? Inclusive o bebê, né? Ele tem um metabolismo muito acelerado. Por isso que o bebê, no Japão, chama Aka-chan, né? Aka é de vermelhinho, chan é como se fosse o nome do bebê no Japão é vermelhinho. Né? Aqui no Brasil fala bebê, mas lá é vermelhinho. Nasceu um vermelhinho. Mas por que o bebê é vermelho? Né? Porque tem muita circulação sanguínea. Viu? Então tem metabolismo, está funcionando a 1000, né? E tem 80% de molécula de água no corpo. Tem mais porcentagem. Mais porcentagem. Criança, bebê, né? Bebê, Só que depois, conforme a idade vai avançando, fase adulta, nós temos aproximadamente 70%. Só que na idade da idoso, né? A gente chega a ter até 50% de água no corpo, né? E outra coisa, mesmo tendo pouca água, com essa idade avançada, não sente sede. Esse é um grande problema. Fica desidratado. Fica desidratado o corpo. Perigoso, né? Perigoso, Mas no nosso caso, não importa quanto de água tem no corpo, porque ele vai agir na molécula de água. Né? Isso é que nós citamos, inclusive, no livro Saúde do Trabalhador, né, Kendi? Perfeito. Citamos sobre como ele pode ser preventivo e curativo ao mesmo tempo. Né? Então, é uma tecnologia barata que a pessoa usa, que tem efeito que nem da Miyako-san, né? Que quebrou aqui. Sim. Por isso que chama medicina divertida também. Né? Nós tivemos um caso parecido com esse da Miyako-san, que é um caso no maior fabricante de panetones do Brasil. Né? Acho que sabe qual que é, né? O maior fabricante de panetone. Perfeito. Inclusive essa fábrica não é do Brasil, maior fábrica do mundo, né? Maior fabricante de panetone do mundo. E essa fábrica tinha uma moça que tinha fraturado a mão, né? E essa moça,
já estava fazendo vários tipos de tratamento, tomando remédio, e não curava essa mão dela. E quando a gente fez a termografia, nós medimos a temperatura dessa mão e dessa mão, deu uma diferença de 6 graus centígrados entre essa mão e essa mão. Ok. Essa temperatura é externa, não é interna, né? Temperatura externa. Então esse daqui tinha 21 graus e aqui tinha aproximadamente 27 graus na outra mão. Aí a pessoa usa a nossa luva, né? Durante 14 dias. Depois de 14 dias, essa mão que tinha 21 graus subiu para 27 graus. Interessante. Né? Então, isso sem tomar medicamento. Né? Então, isso que é a proposta. E outra coisa interessante, viu, Kendi, que você é especialista nessa parte de saúde do trabalhador, né? O músico também é trabalhador, né? Sim, Não é isso? E o músico, o que ele faz? O músico profissional que toca em shows, né? Ele toca quase 2 horas no show, no dia seguinte tem show de novo, no outro dia tem show, toda noite tem show. E aí, durante o dia, ele está ensaiando também. Então, o músico profissional tem muita dor também de leve. Tem dor na mão direita e mão esquerda, assim, o guitarrista, sabe? Então, nós tivemos um caso agora, posso até citar o nome dele, que já autorizou, né? O nome dele é Juninho Afran. Então, é uma pessoa assim que é guitarrista muito famoso, gospel, e a gente mandou a luva para ele, né? Depois de 1 mês mais ou menos, ele já falou, olha, minha dor não tem mais, não existe mais a minha dor. Então, isso é muito interessante, né? Assim, para trabalhador, não é isso? Né? Kendi, qual foi a novidade depois da pandemia? Ok. Normalmente, o pessoal trabalhava em casa, trabalhava no escritório, né, e sendo supervisionado, né, o tempo todo. Com a pandemia, as empresas tiveram que tomar algumas decisões. Algumas delas falaram, olha, nós temos que comprar então um parque tecnológico grande para colocar nas casas das pessoas. Muitos atendentes não tinham internet boa em casa, então precisava adequar isso, não tinha computador, né? E além disso, na casa você tem convívio com a família, com o bebê, com o cachorro muitas vezes. Então ficou aquela sensação assim, mas como que vai ser a qualidade do atendimento? E foi sendo feita uma adequação. Mas aí até o cliente tinha que perceber que é uma pandemia. Então o fato dele escutar o cachorro também no fundo lá, resolvendo o problema dele é o que está. Tá? Ou até choro de criança, o cliente ele quer ligar e ter o problema resolvido. Tá? Hoje em dia, essas outras coisas não são levadas em conta. Tá? E com as pessoas trabalhando em casa, ela ganhou 1 hora uma hora para ir no trabalho, 1 hora para voltar, e a comida dela tinha que ser, se tornou assim um pouco mais saudável, que ele podia comer em casa. Tá? Isso foi, só que não são flores. Muitas vezes a pessoa começou a conviver em casa com um monte de gente que era bom quando ela estava fora. Tá? Então, nós tivemos casos de separação, né? Casal muito junto lá o tempo todo e tudo mais. Então, durante a pandemia, né, foi o maior volume de separações de casais que existiu na história, isso no mundo inteiro. Né? E a pandemia foi baixando, né? E nesse meio tempo, eu acabei escrevendo esse livro aqui, que é um best-seller, Home Office in Call Center. E aqui eu peguei depoimento de muitos supervisores, gerentes, diretores de empresa, né, para falar sobre o que a situação, né, provoca aqui na área de home office e tirar um tabu de que não precisa ser só dentro da empresa, ele pode ser em casa e até por questões de custo também. Então muitas empresas acabaram até devolvendo andares alugados que tinha e deixou o pessoal em casa.
Isso foi aí durante a pandemia. Só que o que ocorre, Mário? Também dá problema de estresse. Né? Você estando em casa o tempo todo, né? Essas coisas assim. Só que o que parecia estabilizado, terminada a pandemia, as empresas começaram a pedir para as pessoas voltarem. E aí você estava acostumado a ter aquela hora de ida e vinda dentro de casa, que se fazia uma outra atividade, você teve que se adequar de novo, né, às condições, ao trabalho dentro da empresa. Então, você adotou o sistema híbrido. Então, por exemplo, você vai 2 dias na empresa e 3 dias você trabalha em casa. Esse modelo é o que ficou. Algumas empresas optaram por deixar o atendente direto em casa. Né? E para isso, muitas empresas ainda têm um tabu no seguinte, empresa de sistema financeiro. Olha, será que ele não vai tirar foto e usar essas informações aqui para fazer alguma chantagem contra a empresa, contra o cliente e tudo mais? Então, tudo são preocupações. Então, toda a ligação é gravada, toda a tela é gravada, né? Só não grava a pessoa, mas a ligação e a tela simultâneas, isso é tudo gravado. Né? Com isso, o estresse também continua, né? Mas o que a gente espera é que as pessoas comecem a pensar mais em saúde e começar a voltar ao normal também. Né? Sim, sim. Essa parte de estresse, né, também não depende muito de treinamento ou não, assim, porque a pessoa, né, não é que todo mundo fica estressado por igual, né, Kendi? Exatamente, né? Tem os graus. Tem grau, né? Depende da pessoa, fica mais estressado, outra pessoa estressa menos também, não é isso? Isso. Então você imagina o seguinte, Mário, uma pergunta interessante. Você foi contratado para fazer o atendimento receptivo. Então você entra, quando chega a ligação, você cumprimenta o cliente, alguém que possa ajudá-lo, se identifica e trata o problema dele. Né? Que ocorre? Quando aquela célula de operação, o cliente final, contratante, muda para outra empresa, essa empresa de outsourcing tem um problema seguinte: eu não posso mandar os melhores funcionários embora, eu tenho que adequar ele no que tem. Só que às vezes você pega ele, um excelente operador de receptivo, e fala assim: olha, agora você vai vender seguros, agora você vai vender plano de saúde, agora você vai vender cartão de crédito. Ele estava acostumado a escutar e tratar o cliente. Ele não é uma pessoa que tem no seu perfil uma agressividade para vender, porque isso tem que ter convencimento, tem que ter um monte de situações para fazer o fechamento. Então, também existe o estresse nessa situação também. Sim, sim. Outra situação é assim, você pega, às vezes, promove o melhor operador para ser um supervisor. Sim. E ele, de repente, vira um carrasco. Sim. Com o mesmo pessoal que trabalhava junto com ele, né, e se torna um supervisor, e aí gera um estresse também. Então, muitos fatores têm que ser observados. Sim. E antes de fazer a situação final, todo mundo tem que pensar bem. Sim, sim. Essa parte entra também uma parte de contratação, né? Na contratação também, eu já tive uma empresa, sabe, de plano de saúde, que essa empresa, a gente estava com muita reclamação de atendimento ruim, né? Aí a gente foi observar, né, que nós tínhamos 180 pessoas atendentes, né? Sim. Só que muitas não gostavam de atender e estavam atendendo, né? Então isso Está no perfil, né, é Mário? o perfil da pessoa, né? O perfil da pessoa não era ideal para aquele tipo de trabalho. E agora outras pessoas atendiam muito bem. Essas pessoas que atendem bem, eu falava assim que tem gente que gosta de gente. Tem gente que não gosta de gente, né? Vê uma pessoa já fica com raiva da pessoa, né? Não gosta de gente. E tem perfil assim que gosta muito, né? Então isso também acho que faz muita diferença na contratação, né? Não é porque a pessoa quer trabalhar, de repente se a pessoa não tem perfil, acho que tem que tentar outra coisa que
que se adequa mais, né? É verdade. Não é isso mesmo? Eu diria o seguinte, Mário, a máxima hoje é assim, você contrata o profissional em qualquer área. Um currículo bonito, a pessoa na hora da entrevista se vende muito bem, só que depois você acaba dispensando aquela pessoa pelo comportamental. Então você contrata pelas habilidades técnicas, né? Mas depois você vê que a parte comportamental dele não é tudo aquilo que o currículo manda. Então você acaba dispensando. Então o profissional tem que ser de recursos humanos, o gestor, né, que vai tomar conta, tem que saber muito bem disso, ver histórico da pessoa também, ver nas outras empresas como que era o comportamento dele antes da contratação. Professor Kenji, precisa ter saúde mental, saúde física, aí ajuda bastante, né? Ajuda. Você encontrar pessoas equilibradas é melhor em qualquer tipo de emprego. Quais são suas considerações finais para a gente fechar aqui? Estamos terminando agora o podcast. Ok. Bom, eu queria agradecer imensamente a Mieco e a você, Mário, por terem me convidado. Tá? Eu acho que esse assunto de atendimento ele é muito bom, né? Todo mundo fala muito mal de um call center, tá? Mas existe sempre o lado bom. Eu conheci esse lado bom. Se o RH contrata pessoas que gostem de gente, tá? Tudo flui. E em qualquer coisa que você for fazer, os internautas que estão escutando, você quer contratar alguém para uma loja, vê se ela gosta de gente. Quem não gosta de gente, você deixa nos bastidores. Vai lá cuidar, empilhar a caixa, fazer controle de estoque, essas coisas assim. Quem gosta de gente, você coloca para fazer o atendimento. Tá? Da minha parte aí, muito obrigado, desejo muito sucesso ao programa. Muito obrigado, Kenji. Até a próxima. Professor Sakamoto Kenji さんでした。どうもありがとうございました。